Bem-vindo, bem-vinda, doutor, doutora, você telespectador que gosta do direito, que dia a dia está aqui nos seguindo, né? Peço carinhosamente para ti uma gentileza. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque o bate-papo de hoje vai ser animal. Vamos aprender demais a respeito de um tema em alta. Sempre esteve, está e penso sempre estará, que é a matéria acidente de trânsito. Vamos conversar hoje com um expert a respeito do assunto, que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E quando sair aqueles insights, se você já tiver inscrito aqui no canal, o vídeo vai para você em detalhes, para a gente compartilhar isso aqui com você e a gente se ajudar. Conosco aqui hoje para bater um papo a respeito da biografia dele e a respeito desse tema tão relevante, o nosso amigo Dr. Dadan. Dr. Dadan, muito obrigado, tá? Vimos já conversando há alguns dias, né? A respeito de, pô, vamos lá bater um papo, Dr. Dadan, e tu tentando encontrar ali a situação de um momento na tua agenda e aqui, meu agradecimento, tá, do Dr. Dadan, porque assim, eu sei o quanto às vezes é difícil a gente deixar lá o escritório, deixar os nossos compromissos, é o escritório, é a família, são questões que envolvem o nosso dia a dia que a gente tirar um tempo para vir aqui, principalmente no meio da nossa jornada de trabalho, para bater um papo, é um privilégio para mim ver tu se permitir a tirar esse tempo e vir aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza, Dr. Dadan, mas certeza absoluta, que isso Deus vai te retribuir. Porque esse nosso bate-papo, ele inspira outros advogados, ele ajuda a situação da população, aquela pessoa que gosta do direito. E isso, quando a gente faz o bem, cara, Deus devolve, tá, doutor Dadan? Então, de arrancada, o meu agradecimento por tu ter tirado esse tempinho para fazer o bem pra galera, tá? Obrigado, obrigada mesmo. E, se me permite, fica aqui a situação de um pedido para ti se apresentar. Como é que é o teu nome, onde é que é o teu escritório, para a galera que tá nos ouvindo aí saber quem é o Dr. Dadan, aí dar seguimento no nosso bate-papo, doutor. Clomar, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu que já te conheço há alguns anos, né? Eu me chamo André Dadan, sou de Tijuca, Santa Catarina, né? Sou advogado, estou completando esse mês 25 anos de advocacia. Pô. E para mim é uma satisfação muito grande vir aqui, poder participar desse podcast com você. Eu que presenciei você abrir o escritório, tivemos algumas demandas Pois lá então. atrás, no início, quando você estava começando ainda a sua carreira. E me fico muito contente hoje de ver o teu sucesso como advogado. Você aprendeu e implantou todas as inovações que a atualidade vem trazendo ao direito, né? As questões tecnológicas, tudo isso que você consegue um canal de comunicação mais rápido com o teu cliente. Isso foi muito importante. Eu acho que você está de parabéns pelo crescimento. Você que eu sei era um operário, né? Isso. Estudou, se esforçou e realmente é um exemplo para as pessoas, para os jovens também que estão começando na carreira do direito, né? Essa busca tua pelo conhecimento, por trazer esse conhecimento em prol da nossa sociedade, das nossas pessoas, dos nossos clientes, né? E hoje com uma estrutura já grande, então eu fico muito feliz em poder vir aqui participar. Arrumei um tempo, a gente sempre tem tempo para tudo, né? Basta a gente poder se organizar, né? E vir. Eu já poderia ter vindo antes, mas estava envolvido também num processo eleitoral, né? Compreensível ali, esse momento ali foi um pouco tenso para todos como nós, né? vários advogados, né? Na nossa região e no Brasil inteiro. É uma época que realmente os advogados são acionados. E então a gente agora fica muito grato de estar aqui, podendo prestigiar esse teu programa. Eu sei que já é um programa aí que já entrevistou várias pessoas, vários colegas meus, advogados também. Então,
Eu, como disse, sou de Tijucas, estou prestes a completar 50 anos de idade, 25 anos de advocacia, e claro que também nesses anos de advocacia também teve a política no meio, né? Fui vereador em Tijucas, também suplente de deputado estadual ao longo da minha trajetória, né? Todos têm uma trajetória de vida e eu tenho a minha. E aqui em São João Batista, que é a tua cidade, é uma cidade muito especial para mim, embora more em Tijucas, né? Meus avós paternos são aqui do Rio do Braço, Caraca, que uma bacana. cidade, um bairro aqui, eu acho que até agora passou a pertencer a Nova Trento, não tenho bem certeza, mas meu avô quando morava aqui ainda era São João Batista, a minha mãe é de Nova Trento, família de Nova Trento, né? E então a gente tem um carinho muito especial por São João Batista, pela comunidade de São João Batista, pelo povo de São João Batista, né? A família da Dan aqui também é uma família conhecida em São João Batista. E a gente sempre fica muito contente de vir aqui prestigiar os amigos, prestigiar os colegas advogados, todos também aqui, vários amigos da gente de longa data, né? Cito aqui Dr. Leôncio, Dr. Ulê, o Jason e vários outros, desculpa que eu não tenho citado o nome, mas sempre muito feliz de estar aqui, visitar os amigos. Hoje eu vou tirar até o dia para visitar vários aqui, bacana, né? Bacana. A gente às vezes fica muito tempo sem visitá-los e eu gosto, eu tenho esse hábito de visitar as pessoas, de poder estar presente, não todos, que não dá, mas alguns, e trocar alguma ideia, trocar alguma situação que ocorre no nosso dia a dia, né? Sim. Não só da advocacia, como também da política e de outros fatores da vida nossa, né? Então, fico muito contente com esse teu convite e para mim é uma situação bem agradável estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho sobre direito, sobre a nossa vida da advocacia, né? Sim, mas doutor Dadan, ouvindo, tem muita coisa que a gente faz de uma maneira inconsciente, né? E eu acredito numa situação que a gente é fruto muito da influência das pessoas que nos rodearam quando a gente criança, quando a gente cresceu, né? E isso de uma maneira inconsciente aproxima a gente de pessoas parecidas com a gente. Tem uma coisa que eu gosto de fazer e que quando eu falo, né, as pessoas ficam um pouco surpresas, que é o seguinte, cara, quando eu abri o escritório lá em Tijucas, e quero que deixar registrado o meu agradecimento, meu abraço fraterno ao Eduardo na época, a Jennifer e a Suelen, nós, num conjunto ali de forças, demos o pontapé inicial, começamos a história lá, e quando, da abertura do escritório, no primeiro dia, eu fui escritório a escritório ali na frente. Visitei todos. E daí teve uns que chegaram a ficar até um pouco espantados ali. Quem é esse louco aí? O cara tá vindo de fora aí e tal. E a Suelen e o Eduardo na época, né? A gente já conhecia um pouco o meu perfil, né? Mas a Suelen e o Eduardo disseram assim, cara, mas tu é corajoso, né? Como é que tu sai aqui do escritório e vai lá cumprimentar os outros advogados, meu? Só que esse networking, ele se não for 80%, tá perto do teu resultado. E isso, claro, com a situação da nossa classe. A gente conhecer os colegas, tá ali, trocar uma ideia, saber mais ou menos o perfil. Depois de um tempo a gente vai sabendo com quem é quem, né, ali no contexto da advocacia. Mas tá próximo, conhecer é bacana. E eu vou mais além. Eu vou mais além. Se nós, enquanto advogado, o nosso vizinho não saber que a gente é advogado, se nós, enquanto advogado, de cada 10 local que a gente for, que é aqueles repetitivo, mais da metade não saber que a gente é advogado, tem dinheiro parado na mesa. Se tu não faz isso de uma maneira consciente por influência, faça isso de uma maneira consciente por grana, que dá resultado. Essa semana eu fechei 3 contratos. Eu não, né? A galera que atendeu fechou. Pensão alimentícia, a moça da padaria que eu atendi. O outro, o rapazinho que trabalha na situação no mercado. E outra pessoa que trabalha na fruteira.
Onde você estava, coisas da vida comum, a presença da gente. Cara, é o trocar ideia, é a pessoa saber que a gente é advogado, é estar lá, mostrando que tu é operador de direito, estando Isso. presente na situação do dia a dia, da situação dos colegas. Claro que, e daí deixar registrado esse ponto, né? Ontem eu mandava mensagem para um advogado, muito querido, doutor Euro, tem escritório aqui em Floripa, tem uns 30 escritórios espalhados no Brasil afora. Conversava com ele, convidava ele para o podcast e dizia assim: Moraes, cara, agenda para novembro e dezembro, mano, sem chance. Vamos trocar uma ideia em janeiro, quando a gente voltar a fevereiro, mas agora novembro e dezembro. Mas isso se dá por quê? E às vezes a nossa ausência, ela também se dá um pouco visitando um colega, porque cada vez mais a gente segue uma agenda que nos prende ali e nos impede de visitar mais colegas. Mas quando sobra um tempinho, cara, isso é muito legal. Eu lembro disso, Cleomar, quando tu foi lá. Eu acho que eu também fui no teu, né? Lá na época que tu chegou, a gente fez uma amizade logo de plano, né? Eu fui lá te visitar, fui te visitar primeiro, né? Eu não lembro se foi. Eu acho que eu fui primeiro no teu. Será, cara? Eita. É, porque eu tenho esse hábito também Cara, de que fazer bacana. isso. E te lembras que eu mandei vários clientes para ti? Até hoje. Eu mandei Até hoje. vários Semana clientes passada pra aí ti. teve o Eduardo falou, o Dadão mandou um cliente aqui. Um cliente bom, rapaz. Eu sempre, com as áreas que eu não costumo atuar, eu sempre procuro ajudar os meus vizinhos, aqueles que estão começando, né? O advogado que está começando, eu já passei por isso também. Então eu passei. Eu formei já no meu escritório cerca de, acho que 6 ou 7 advogados. Caraca, que E bacana. todos eles hoje, graças a Deus, todos eles advogam, têm escritórios próprios. Eu sempre dei uma liberdade muito grande para eles e quando eles estão prontos, eu sempre digo, olha, eu acho que agora é um momento de você pode Meu ter o Deus, seu cara, teu chegou escritório. a me arrepiar E isso, doutor Dadão. eu fiz vários que trabalharam comigo. Então a gente fica muito contente Sim. com isso. Eu tive também a oportunidade de trabalhar no início da minha carreira, lá em 96, quando eu comecei a minha faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de trabalhar de estagiário do Dr. Paulo César Lemos, também conhecido como Palica. Ele até hoje não advoga mais, ele trabalha com agropecuária, né? E foi uma pessoa que me deu a oportunidade, a gente trabalhou lá por cerca de 3 a 4 anos, eu acho. 4 anos, e depois a gente seguiu o caminho sozinho também, né? Aí, claro, com o envolvimento político, a gente se torna um pouco mais conhecido e atrai também muitas pessoas, né? Mas interessante esse fato que tu falou, que foi na verdureira e tal, e conseguiu ali, as pessoas vão tirar dúvidas com a gente, né? A partir do momento que você começa a ser conhecido, as pessoas vão tirar dúvida. Eu estava agora no posto de gasolina antes de vir para cá abastecendo, uma pessoa fez isso comigo lá. Chegou, doutor, já me conhece? Doutor, eu tenho esse caso assim, assim, assado. Então, é a confiança também, né? Quando você pega um caso e você resolve, você estuda, você faz um bom encaminhamento daquele caso, aí começa a questão do boca a boca, né? Que aquela pessoa que foi atendida, bem atendida, e o caso dela bem resolvido, ela não só vai ficar super feliz, vai ter a confiança em você, e se ela tiver uma outra demanda, ela vai te procurar, ou alguém da família, como também ela vai replicar isso para outras pessoas, né? Sim. Informando, olha, fui bem atendido com esse cara aqui, ele resolveu meu problema, esse advogado é bom. Então isso é uma propaganda que realmente faz o advogado crescer, né? O advogado que está iniciando, principalmente em cidade pequena, né? Uma cidade grande, sim, já, sim. Claro que aí já muda bem o contexto da coisa, né? Até me chama a atenção 2 pontos aí do teu diálogo que vale a pena a gente dar um feedback. Cara, quando tu falou, doutor Dadan, da parada ali, de tu ter formado profissionais, cara, isso, cara, me arrepiou a pele. Porque, veja bem, antes eu tinha uma visão, daí hoje eu troquei um pouquinho do discurso nas reuniões, né? Pra não
não ter um efeito colateral, né? Mas veja só. Qual que era a missão do escritório no início? Tipo, uns 2 anos atrás, qual era a visão do escritório? A missão. Qual a minha missão aqui enquanto escritório de advocacia? Enquanto gestor, né? Enquanto proprietário, conjuntamente com todos. Transformar o escritório em um formador de empreendedores. Essa era a missão. Então, a pessoa chega aqui, começa a trabalhar na recepção, começa a trabalhar ali no lead, vai para assessor, vai para advogado, chefe de outros advogados, depois ele abre seu próprio empreendimento. Então, a ideia era transformar o escritório numa grande escola formadora de grandes empreendedores. Contudo, essa visão mudou, essa missão mudou. Hoje, depois, entre o ano de 2023 para 2024, mudou a minha missão, mudou a missão do escritório. Por quê? Eu percebi que é possível tu ter pessoas trabalhando contigo que ganhem que nem tu ou mais. E o escritório ainda seja um escritório rico. Só que eu tenho que mudar o meu discurso, né? Então, hoje, nas reuniões, eu não digo que o escritório Moraes de Advocacia é um formador de empreendedores. Não. O escritório Moraes de Advocacia é um formador de profissionais que, em conjunto, seja possível a pessoa ganhar igual ou mais que o dono. Então, hoje, aqui no escritório, na divisão que a gente fez, então, a pessoa começou a trabalhar na divisão que a gente faz de honorários, e já aconteceu 2 vezes, pode acontecer do sócio, o associado, ganhar mais que eu. Daí, vai fazer uns 2 meses, a moça que cuida do financeiro falou, Moraes, hoje tal pessoa vai ganhar mais que o escritório. Mas esse é o objetivo. Porque não ganha por hora, ganha por resultado. Sim, sim. Ganha por resultado. É que, na verdade, Moraes, quando você... É uma empresa grande, né? O meu escritório sempre foi um escritório né? Eu nunca tive, assim, vários advogados trabalhando comigo. Tu conhece lá, tu sabe como é que é. Então, eu nunca optei em tornar o meu escritório uma coisa grande. Tornar um escritório com vários setores, né? Eu atuo em uma área somente, então eu optei em manter o escritório um escritório pequeno, não um escritório grande, e vim trazendo ele assim ao longo do tempo, né? Eu conheço tenho vários colegas como você, que já tem um escritório com uma dimensão maior, aí você tem sócios, associados e tal. Eu acho que o modelo administrativo já se torna diferente, né? Sim. E aí, esse modelo administrativo, obviamente, ele trabalha um estagiário, por exemplo, desde a captação, pela internet, por exemplo, que é uma coisa que eu não faço, né? Eu ainda tenho aqueles meus clientes que me procuram, né? E alguns novos que aparecem, mas eu já tenho uma carteira de clientes famílias que sempre me procuram para resolver um inventário, ou um uso capião, ou um acidente de trânsito. Então, aquelas pessoas que confiam na gente, né? Então, ao longo desses anos, tu vai tendo aquelas pessoas que confiam em ti, né? Para resolver o problema delas. Perfeito. E esse modelo gestor que você faz é o modelo da atualidade, é o modelo moderno, né? Mas que eu acho muito bacana e dando oportunidade para esses jovens começarem, como você também começou, talvez de uma maneira ainda diferente, né? Sim. Você já arriscou, vou botar o meu escritório, eu vou trabalhar e vou construir eu mesmo o meu projeto. Né? Bem louco. Que é o que eu fiz também, né? Hoje em dia já é mais difícil tu começar um cara sair hoje da faculdade e tirar o OAB e abrir uma porta, né? A gente sabe que cada dia está mais difícil. Na nossa época não tinha tanta concorrência, talvez, como tem agora. Cada vez mais, né? Sim. Na verdade, as faculdades de direito se proliferaram e tem muitos profissionais sendo colocados no mercado, né? Embora o curso de Direito, ele te dá uma amplitude, um leque de oportunidades gigantes, né, Cleomar? Sim. Não só, a gente fala aqui só da advocacia, né, claro, que é o nosso foco, mas quantos concursos, né? Quantos concursos da advocacia, o direito, na verdade, te dá a oportunidade de tu
poder fazer, poder ingressar, quantas carreiras, né? Cara, vamos citar algumas aí, o Ministério Público, juiz, cartórios, né? Você pode estudar funcionário do TJ, prefeituras, né? Sim, é Então, uma situação muito legal essa. o direito ele é muito abrangente, né? E por isso também que na época que eu comecei a pensar lá atrás, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual a faculdade que eu vou cursar? E na época eu pensava em fazer farmacêutica. Caraca, olha Eu só. adorava a questão da farmácia, assim, eu disse, eu vou fazer farmácia e vou ter a minha farmácia. Eu vou ter a minha farmácia. E logo em seguida eu tentei o vestibular de farmácia na Federal, mas não passei. Não passei, na época até a concorrência era grande. Mas aí eu tinha botado direito na Univale de Itajaí. Olha só, uma área da saúde e outra ciência social, né? E aí fiz direito, passei, eu disse, poxa, aí comecei a cursar, eu disse, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Comecei a pensar, poxa, mas eu posso ser isso, posso ser aquilo, posso ser delegado de polícia. Que era o que eu queria ser, delegado de polícia, na época. E depois entrou a política na minha vida e eu acabei ficando realmente no direito, na advocacia. Me formei, fui ser assessor de juiz, depois de ser estagiário do escritório de advocacia. Qual o escritório tu atuou? No Paulo César Lemos, Dr. Paulo César Lemos, que era em Tijucas, em frente ao hospital. Parecido com o teu aqui, em frente ao hospital. E aí, nessa questão, depois de eu... Antes de eu ser assessor lá com o Dr. Paulo César Lemos, eu fui assessor do juiz de Tijucas, Dr. Rubens Ferreira Birrer. Fui assessor por um mês. Eu estava no fórum, olha só a situação quando tem que, né? Eu estava no fórum, tinha começado a fazer um mês a ser assessor de juiz. Aí chega o doutor Paulo César Lemos no fórum e me diz assim, o que estás fazendo aqui? Me conhecia já, eu já havia tido um envolvimento político com 21 anos de idade. Uhum. Eu estou assessorando o juiz. Não, tu vai trabalhar comigo. Bom. Tu vai trabalhar comigo. Mas, doutor, eu comecei, não, vamos para o escritório, tu tens que aprender a ser advogado. E aí foi onde eu fui trabalhar com ele. E aí 4 anos depois me elejo vereador, coloco o meu escritório de advocacia próprio e tô até hoje, cara, 25 anos. Isso com 25 anos já vereador? Caraca. Fui vereador com 25 anos, com 27 fui candidato a deputado estadual e com 32 de novo deputado estadual. Fui gerente da Fundação do Meio Ambiente aqui da Grande Florianópolis, né? Na época, 2003 a 2006. E então aqui em São João, em toda a região aqui, a gente correu muito, né? Já conheço muita gente aqui em função da política, das questões relativas às questões ambientais e tudo isso o direito também me proporcionou, porque o conhecimento que eu adquiri na minha faculdade e com essas passagens que eu já tinha, né? Me proporcionaram também essas situações, né? Mas olha que esses dias eu li um livro da doutora André Dada que me chamou muita atenção. Ele fazia um paradigma, ele dizia assim, falando dessa situação da tua influência e o poder dela, né? Ele dizia, existem 3 momentos, o escritor. Antes da pandemia, a pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, a indicação tinha um poder gigante. A pandemia tem que ter o tráfego pago, tem que ter um marketing voraz. E agora um terceiro momento, que é a inquietude do público com relação ao marketing e a volta do poder da indicação. É verdade. Quem tá no jogo é tudo, Adá. Quem Mas tá é no verdade. jogo. Não, quem está no jogo é como eu te falei, quem está no jogo é quem trabalha corretamente, sim, né? Quem faz um trabalho sério, quem cobra os honorários justos, quem tem a confiança do cliente, né? Que é como eu te falei, tu vai fazer um bom trabalho, ele vai fazer a tua propaganda, ele vai divulgar a tua sim, pessoa, o teu trabalho correto. Isso já vai ser uma indicação, né?
Mas, se não for mais Mas que a um ainda. internet tem uma força, é claro, e eu entendo esse teu colocamento, Sim. essa tua colocação, Aham. porque eu vejo que algumas pessoas contratam, às vezes, um advogado pela internet e não tem a atenção necessária, porque às vezes é um cara de longe, que a pessoa não Sim. conhece. Aí ela precisa daquele contato, sabe? Aquela conversa cara a cara, como a gente está fazendo aqui, Sim. e não tem isso, né? E não tem. Olha só que interessante. E isso, vira e mexe, eu tô conversando com o pessoal aqui no escritório de uma maneira muito persistente, né? Abordando o tema. Tem o escritório de boutique, que é o teu, e tem um escritório de massa, que é o nosso. A gente destrói de massa, a gente ganha em quantidade, né? 150, 200, 100 contratos por mês e taca-lhe o pau. Esse escritório de massa, ele é que nem o escritório de boutique. Ele vai ter o bom e o mau advogado. O escritório de boutique tem um mau advogado também, cara. O escritório de massa tem um mau advogado também. Então a gente vai ser um escritório de massa com bons profissionais. O que é o Isso. bom profissional? Cara, assim, ó. Se tu abrir o Instagram do escritório, tem 3 fotos pinadas lá que diz: nós respondemos você. Porque a gente descobriu, ou melhor dizendo, a gente procurou, pesquisou os dados, né? Pegou os dados. A principal reclamação do cliente hoje é: o advogado não me responde. Isso. O cliente tira o processo do cara porque ele não responde. E ele não tem onde procurar o Cara, cara, às meu vezes. Deus do céu! Daí o que a gente fez? A gente responde o cliente. Por quê? Cara, tu pega um escritório de massa de São Paulo, de Floripa, de BC, qualquer escritório de massa. Os caras fecham o contrato, não responde mais o cliente. Fechou o contrato, não responde mais o cliente, cara. Tipo, eu não tô nem aí. Eu não sei se é a orientação do superior hierárquico. Fechou o contrato, acabou o relacionamento. Cara, semana passada mesmo, teve uma situação delicada, né? O cliente, ele nos contratou, e entramos com a ação para ele. E daí depois, antes de protocolar a ação, se percebeu já tinha um processo em andamento. E daí a gente entrou em contato com ele. Ô, brother, cara, a gente entrou com a tua ação aqui, tu já tinha assinado procuração para outro advogado? Ele falou: não, cara, mas esse cara aí, esse advogado aí, há 1 ano atrás, eu só assinei documento, ele nunca mais me deu oi. Tentei em contato por ele por tudo quanto é canto, Sim. não achei. Eu achei que ele nem ia fazer nada. Porque um dia eu assinei os documentos, no outro dia ele parece que sumiu do mapa. Tem Ele isso. visualizava e não respondia, daí eu entrei com ação com vocês, não. Daí explicamos para ele que ele para entrar em contato, etc. Mas assim, dele, olha só o que ele cogitou. Doutor, mas faz a conta aí, vê quanto é que eu devo para ele e vê quanto é que eu devo para vocês. Eu prefiro receber pouquinho, mas pagar para vocês também. Mas se possível, eu não pago nada para eles. Palavras do cliente. Então assim, ó o efeito ricochete para um escritório de massa que atende um cliente e depois de assinar o contrato não responde. Cara, o Sim. efeito ricochete vai terminar a história. A história de um escritório desse, uma hora ela vai chegar uma hora que não vai adiantar mais tráfego pago. E qual que é a ideia do escritório? Hoje, para a gente alcançar, né, um número X de fechamento de contrato, a gente usa o tráfego pago. Porque para escalar tem que ter o tráfego. Não tem como tu escalar sem ter um marketing Não, digital, né? Porque, cara, tu vai atender, aqui em São João, vai atender 10, 15 pessoas por dia que entram no escritório. Assim, olhando o melhor cenário de todos, o que é muito difícil chegar. Então, para ter 30 contratos num dia, tem que estar em outros lugares também. Tu tem que impulsionar por meios tecnológicos para alcançar outros clientes e poder escalar. Senão, não tem hipótese nenhuma de como a gente conseguir escalar, né, essa situação. esses são problemas da advocacia moderna, né? Que Sim. tu falou, depois da pandemia, com o crescimento da atuação digital, né? Do atendimento digital, dessas relações digitais, vamos dizer assim. E evidentemente que tem aquele que o bom e o mau atendente, né? Aquele, vamos dizer, Sim. não vamos dizer bom e um mau advogado, talvez o cara até seja um bom advogado, mas Sim. talvez pegue uma quantidade muito grande de processos, não dá Sim. conta, Cara, não consegue atender os seus clientes como deveria.
Quero Aí deixar... o cliente se arrepende, olha, Sim, poxa, sim. mas eu já chego algumas às vezes lá no meu escritório, pô, doutor, tem esse advogado aqui que eu contratei, assim, lá de, sei lá, de outra cidade, eu não consigo falar com ele, eu não tenho como ir lá, né? Muitas vezes são pessoas que não têm condição mesmo de Uhum. ir até uma outra cidade, até Sim. mais longe, vamos dizer assim. E aí fica, vamos dizer, esse mau atendimento, né? Que Sim. infelizmente acaba atrapalhando a vida daquela pessoa, né? Até tem um exemplo agora prático, né? E deixar registrado aqui o meu agradecimento de uma maneira pública a ti. Tu indicou um colaborador para vir trabalhar no escritório, fizemos a entrevista, o menino, um gentleman. Um rapaz incrível, tá? Deixar Sim, aqui o sim, meu sim. abraço lá para a situação do William, a gente viu que eu Sim, sou um sim, menino muito, muito menino, esforçado, muito dedicado. eu, E hoje de manhã tinha ali um diálogo com ele, né? Porque a gente trabalha com a parada da escala, né? Tem que atender um monte de gente para fechar bastante contrato e daí ter esse cuidado, né? De ter um bom atendimento. E daí quando tu escala, tu não tem como ter um atendimento extraordinário, tu tem um bom atendimento. Só que, cara, a galera não faz nem o bom, Dada. Nossa, fazer o bom já tá no jogo. é, Tem que fazer o bom, tá massa. Agora, quando tu escala, não tem como fazer um serviço extraordinário, tá? A boutique faz. A escala é assim, é o bom. sim, Beleza. Agora tem outras questões que tem que ser extraordinário. Tipo, tem matérias mais complexas que daí não dá pra escalar. Tipo, a gente escala o que tem muito. O que tem pouco, daí a gente nem escala. A gente faz pouco e daí cobra um pouco mais, né? Daí não é demandas de escala. Mas daí o menino ali, o William, conversava com ele de manhã. Ele disse assim, doutor, faz o seguinte. Essa semana eu fiquei, que ele não pôde ir, um dia dessa semana, pegou um atestado. Essa semana eu não consegui ir, daí teve uns probleminha aqui. Vamos fazer o seguinte, aumenta as campanhas para mim chegar ali na segunda-feira e ter umas 300, 400 mensagens para responder. Eu dizia para ele, não, cara, vamos com calma. Se a gente ter muito cliente, é pior que não ter nada. Então vamos tentar achar sim, um meio termo em que tu consiga atender, mas tu não deixe de atender. Porque se tu tem muito e não conseguir atender, tu vai começar a perder cliente pela demora na resposta. Daí, estatisticamente, né, depois de uma média que a gente fez, uma pessoa consegue atender de uma maneira boa, consegue fazer um atendimento bom para no máximo entre 180 e 250 pessoas por dia. por dia Por dia. Um é atendimento muita bom. gente, hein? Sabe imagina qual o índice de conversão desses 250 atendimentos? 180, 250. 2%, 4% ou 10%. O índice de conversão, ou seja, pessoas que respondem que podem talvez fechar contrato. Eu acho que com 2%. Sabe por que que eu tenho, sabe por que que eu falei isso? Ah. Que eu já cobrei, já fiz cobrança de empresa. Eu já sei mais ou menos, sabe aquela coisa perdida com a empresa, o cara chega para ti com um cartão ali, cara, isso Sim. aqui. Cara, E só que sempre assim, o percentual é de 5, cara, por aí e é pouco, né? Que a gente consegue recuperar às vezes. isto, então o que Hoje, claro, que... hoje eu não fiz mais isso, mas Aham, antigamente, né? Hoje talvez com a evolução da legislação com relação a isso, hoje tu aham, pode bloquear várias coisas, a tal da sim, teimosinha, aham, tu vai pegando o salário do cara e tal. Então tem várias hoje inovações, né? aham, Carteira e tal. Então você consegue talvez cobrar um pouco mais, mas naquela era baixo, de 5 a 10% e olha lá. sim, Então a captação também, o que tu usa, esse sistema que tu usa é mais ou menos o que usa as empresas também, né? Para sim, captar cliente. Quem vende carro usa isso aí também. também. Tem várias, lançam um programa. Quem vende algum tipo de produto também faz isso. E aí é o funil, né? É o funil, Tu vai exatamente, é o funil. trazendo, não é? Aquele pessoal que só quer. Tem aquele que só quer tirar uma dúvida. Uhum. Ah, tenho direito? Não tenho, doutor? O que que o senhor acha e tal? E no final tu vai afunilando ali e o que vem realmente é isso aí. Mas 2%. mais de 200, 2%, Tá bom? 4, 4 clientes por 4. dia. Esse é o mundo Se tu ideal. for contar no mês, 4 vezes 2, 20 dias, ou dá um punhado, cara. 80, Sim, 80 clientes por... 4 por dia, 4 vezes 5, 20, 80 clientes por mês. isso aí. Então é bastante, Sim. né? Só que, claro, Bastante. esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal, a conversão de 2%, mas não converte isso.
Não consegue ao final ainda? Não. Menos ainda, então. Menos. Talvez um e-mail, né? Um e-mail. Não, menos. Mas, Mas assim, é o único jeito de escalar. E daí, qual o grande desafio, Dr. Dadan, para essa galera nova? Eu digo pro Eric, que tá aqui gravando para nós, que é o nosso diretor aqui do podcast, que é o Thiago, que atende o lead, que é o William, que atende o lead. Qual o grande desafio isso para ele? E qual o grande desafio para mim? É a gente aprender a administrar a perda e o não. Porque tu consegue imaginar tu atender 250 pessoas e tu fechar contrato com 2? sim, sim. Cara, às vezes, assim, tem uma menina ali que fazia isso. Agora foi promovida, né? A Carielle, hoje ela é chefe de um setor, né? Fez 1 ano de casa. Foi a pessoa que, trabalhando, galgou todos os caminhos de uma maneira mais rápida no escritório. Foi muito rápido, porque a menina é incrível, tá? Incrível, incrível, tá? E administrar essa perda, quando eu olho para esses jovens de 18 anos, que nem o William tem lá, que começou a trabalhar conosco, e eu vejo eles, às vezes, inconformados, cara. Cara, eu não vou fechar nenhum contrato. Eu digo, cara, fica de boa, fica tranquilo. Mas como eu atendi? Cara, eu atendi 200 pessoas, nenhuma criatura me manda os documentos. Não, então vamos arrumar aí. Vamos arrumar essa... E daí a gente tem um script, né? Não, vamos analisar esse teu script, vamos ver se realmente está fazendo como o script manda. E a gente muda uma coisinha lá, muda uma lá, outra lá. Mas assim, o grande desafio deles, inclusive o meu, né? É isso. É administrar o não, é administrar a perda do doutor Dada. Porque é difícil, tá? Tu ter um índice de perda tão grande, né? Comparado aos acertos, né? Realmente é decepcionante. Às vezes tu perde um tempo grande, né? Atendendo. Às vezes tu acredita, não, esse aqui eu vou fechar, né? Mas às vezes a pessoa também está conversando com outro advogado, né? Não, talvez Sim, porque eu vejo às vezes que tem alguns clientes que eles... já falei com tal advogado, me falou tal coisa, o que o doutor acha? Né? Então, às vezes, não estão conversando só com aquele escritório, né, propriamente. Eles estão tirando dúvidas com outros escritórios, né? Exatamente. E aquele que tiver a melhor conexão leva. E o atendimento, vamos dizer assim, eletrônico ali, digital, ele não tem custo, né? Vocês não cobram pela consulta, né? Não cobram. E eu vou te dizer, cara, que assim, o advogado de escala não tem como cobrar consulta. O de boutique até vai, mas o de escala não. De escala não. Se me permite aqui a interrupção, por gentileza. Daí uma lembrancinha aqui do escritório para ti, doutor Dadan. Chegamos aí no Novembro Azul, Opa, né? lembrancinha sempre é bom, né? Obrigada, tá, Jennifer? Obrigada, tá, Eric? Que esse mês de novembro aí seja para nós um mês aí de conscientização, de cuidado, de a gente tentar aí introduzir um exercício, já não introduza. É um mês em que, se a gente já não fazia, né? Eu tô chegando aí no 40, se a gente não tem o hábito, passar a ter essa conscientização com relação à nossa saúde orgânica, mas também com a nossa saúde psicológica, né? A gente cuidar da gente, né? Dizia no início do nosso bate-papo, né, doutor Dadan, aqui, quanto mais idade eu tenho, quanto mais idade a gente tem, melhor a gente vive. Porque a gente consegue entender as perdas, consegue compreender que muitas coisas não estão no nosso controle. Mas não é só a gente crescer enquanto pessoa, a gente tem que cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo orgânico também, senão ele pode desmoronar, né? Então vem esse mês de Novembro Azul para nos lembrar disso. Olha, cuida do teu corpício. Importante, né, Cleomar? Cuidar da nossa vida em geral, né? Saber, que legal, já tem até a foto já. Coisa aqui é rápida. Não, eu vou te dizer que, mano, essa galera... Posso botar aqui? É 1000, pode. Essa galera é 1000, cara. E saber sempre manter o equilíbrio das coisas, né? O mais importante na vida é a saúde física, a saúde mental, a saúde da alma, né? Você nunca pode esquecer... Você é cristão, Dadan? Eu sou católico. Então, saber que
A vida ela é cheia de desafios, cheia de coisas que pode acontecer a qualquer momento, né? Então, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se vai estar, se a gente vai ter uma doença grave, se não vai ter. Isso às vezes aparece na vida da gente e muda todo o percurso da tua vida, né? A gente que tem essa experiência já de vida que eu tenho, já vi acontecer tanta coisa boa, tanta coisa ruim às vezes, né? E amigos que se foram, às vezes pensando que, né, toda uma vida pela frente. Então, cara, eu enfrento essas coisas da vida com muita realidade, sabendo que tudo pode mudar amanhã, sabe? Tudo pode mudar amanhã. A gente tem que viver realmente o presente, pensar, né? Acreditar, manter a nossa fé, porque buscar o dinheiro é importante, né? Trabalhar, crescer. É importante o homem ter a ambição dele, né? Porque o que seria a vida também se o homem não tivesse ambição, né? Olha quantas pessoas trabalham contigo hoje, né? Quantas pessoas você proporciona um trabalho. Então, e outros empresários também, quantas pessoas, né? Às vezes, Cleomar, eu percebo, eu tenho amigos conhecidos, vamos dizer assim, que me questionam assim, poxa, mas o cara tem muito menos que eu, cara, e parece que é mais feliz do que eu. Ah, isso é forte, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar essas questões da vida realmente vamos dizer assim, trabalhar a realidade, né? Trabalhar o hoje, trabalhar com fé em Deus, porque a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos de passagem. E nós precisamos fazer o melhor da gente, né? Se a gente pode dar o melhor, fazer o bem, saber que às vezes tem pessoas ali que estão precisando, né? Às vezes perto da gente a gente não enxerga, né? Então a gente tem que sempre procurar fazer as coisas boas, trabalhar essa situação e fazer o melhor da gente. As pessoas, como eu falei aqui, repito, é interessante, o homem tem que ter essa ambição, é importante, mas nunca esquecendo, né, de Deus, das forças que estão além da gente, né? Então, essa é a mensagem até que eu gostaria de passar, assim. Todas as pessoas, os advogados, vão trabalhar, estudem, principalmente quem está começando, né, Cleomar, que eu acho que é o nosso principal aqui, ouvinte. Vamos estudar, gente, vamos trabalhar, vamos ser honesto naquilo que a gente faz, né? E eu acho que todo mundo que se dedica, ele vai obter sucesso. Até ele vai obter sucesso. Esse foi até um discurso que eu usava com uma das pessoas que trabalhava com nós, em que veio e disse assim, cara, eu tô pensando no ano que vem em não estudar, Moraes. Queria ver como é que fica a nossa parceria. Daí de uma maneira fria, né? E não era essa a intenção naquele momento, mas a resposta é a parceria daí termina. Tem que estudar. Sim. Tem que estudar. Quem se propõe tem que se atualizar, tem que estar à frente, não né? tem como estar no escritório e não estar estudando. Para prestar um bom serviço, né? É uma obrigação É. que não tem como fugir. Não tem hipótese nenhuma. E isso é importante porque tu presta um bom serviço para o teu cliente, né? Tendo um bom conhecimento, tu tendo uma boa experiência com as situações, tu vai prestar um bom serviço para o teu cliente, né? Tu vai ser mais útil ao teu cliente, tu vai saber. A gente conversava aqui, antes até, né, Cleomar, sobre ações, lá atrás, né? Mas se eu fiz acordos que não deveria, que às vezes a gente acha, poxa, mas hoje observando assim, aquele acordo poderia ter sido feito muito melhor, né? Mas talvez, às vezes, por uma insegurança, por talvez um desconhecimento, vamos dizer assim, a gente não logrou o êxito, talvez, que a gente achava que lograria, né? E aí fez um acordo, às vezes um acordo que não teve a satisfação que a gente queria, né? Uma vez eu fui para uma audiência, cara, que eu entrei com uma ação em que
o réu cortou a frente. O réu, ele bateu de frente com o meu cliente. Meu cliente estava lá indo certinho e veio o réu e bom, bateu de frente com ele. Então, porra, não há dúvida quanto à responsabilidade. No processo não existia dúvida quanto à responsabilidade. E daí a advogada do outro lado muito boa, cara. Advogada. Pô, e eu ali no início da carreira, né? Primeiro 6 meses de advogando. A advogada disse, e aí, beleza, o carro estava financiado, mas tem a sucata lá que pode ficar com o teu cliente. E daí assim, começou a conversar comigo, dizendo que o cliente dela estava numa situação delicada também, etc. E papo vem, papo vai, mas o cliente dela tinha uma 1000 que bateu de frente com o meu cliente, né? Eu vi que ela tava me enrolando, cara. Mas bom de papo, a doutora. Deixar até registrado aqui de uma maneira pública, daqui a pouco ela até vai lembrar. Daqui a pouco, na época, né? 15 anos atrás, dentro disso, ela disse assim, doutor Moraes, proposta do meu cliente ali, ela é 3 parcelas de 800. E daí eu fui lá, conversei com o meu cliente, mas eu senti no coração, e daí eu aprendi 2 coisas com essa ação, né? Eu senti no coração que eu estava sendo enrolado, né? Maria advogada com bom discurso, colocando alguns pontos que poderia ali mudar a situação do curso do processo e disse que o meu cliente ia ficar com a sucata e etc, etc, que era o carro batido, né? Daí a cliente falou, não, Moraes, eu aceito. Eu influenciei um pouco. Daí voltamos, ó. Voltamos. E ela não falou mais com o cliente dela. E disse pra mim, fechou então, Moraes? Não, fechou. E ela não falou mais com o cliente. Daí chegou na hora da audiência mesmo, né? Daí a advogada disse, a gente fez um acordo daí. Daí o cliente dela falou, tá, mas como é que deu? Deu certo aquele? Não, não, deu certo um valor menor. Ah, é. Não, isso. Cara, mas aquela marvada ali, cara, me colocou numa situação. A gente tem muitas histórias, né? Meu Deus do céu. Eu tenho Mas, várias. ei, aquele dia eu aprendi 2 coisas. O primeiro, ouça o teu coração, cara. André Dadan, o coração nunca te engana, cara. Naquele acordo que eu e tu fizemos, que foi um momento de experiência, foi a mesma situação. Eu não ouvi meu coração. O coração, ele nunca vai te enganar, Não, doutor Dadan. Nunca. nunca. Se o teu Eu coração, ele tá... sempre Cara, sigo. é só dar uma freada e seguir ele. Agora, se tu ouviu o teu coração e tu fez, fica tranquilo, cara, porque aquilo ali tinha um propósito. Sim, 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 Mas sim, nessas sim, situações, o medo não me deixou ouvir o meu coração. sim, O sim, medo sim. de perder, o medo de tanta coisa, e daí era o início da carreira. Quando, Mas hoje, com a maturidade que tenho, cara, eu ouço meu coração e eu nunca me engano, cara. é verdade. Depois que eu passei a ouvir meu coração, eu nunca mais errei em Eu nada. sempre falei para mim, às vezes que eu não ouvi o meu coração, Toma no zóio. eu também não segui o caminho correto. Isso eu estou falando não só na advocacia, como na política também, Aham. que eu sempre, às vezes a gente segue o coração, mas a pessoa não está sintonizada com a gente, né? Mas assim, cara, eu sempre, doutor, eu sempre também tive essa forma de atuar. Mas eu vou dizer que eu aprendi há pouco tempo, né? Para ser mais exato, 2 anos. Tu pensa então, quer dizer que foi 36 anos tomando no zóio. Eu sempre procurei assim. Eu guardo uma palavra que tu me falou uma vez, que disse, André, tu falou uma coisa uma vez para mim, numa situação até que a gente participou. Se é primeiro lugar isso aqui, depois isso aqui, eu não sei se tu lembra ali. Mas eu atuo dessa maneira e eu gosto de que as pessoas valorizem primeiro o que mais interessa. Quando tu vai fazer uma separação, por exemplo, um divórcio, agora a separação não tem mais, né? Eu sempre priorizo primeiro o filho. Porque o cara chega pensando na... Cara, e tem tudo a ver. Eu cheguei até a o deixar cara a caneta cair aqui de nervoso. o cara chega, Cara, é eu bem sempre isso. priorizei o filho primeiro. Aham. Eu nunca priorizo primeiro, porque o cara chega te reclamando sempre da questão do pagamento da pensão, né? Aham. Eu disse, espera aí, cara, mas a gente tem uma coisa mais importante para resolver primeiro, que é o filho, que é o teu filho, a tua filha. Vamos pensar primeiro isso aqui, cara, que é o bem mais importante que você tem. Entendeu?
Então, assim, ali eu tento inverter sempre as coisas e tento colocar, às vezes, para os meus clientes até, quando a gente compôs algum acordo, no sentido de que se há o risco ou não, mas esse risco tu só vai saber dizer para o teu cliente se tu realmente está a par da jurisprudência, das decisões que estão acontecendo, né? O valor de uma indenização, por exemplo, uma indenização por dano moral de um acidente de trânsito, que é uma área que eu atuo um pouquinho mais, e tu poder chegar para um cliente e dizer quanto é que ele vai poder receber de um dano moral ou de um dano estético. O cara se quebrou todo lá, a mulher se quebrou, um acidente de moto, quebrou a perna em vários lugares, teve várias cirurgias, vai ficar com sequelas, marcas para a vida inteira. Quanto é que vale isso? Sabe? Aí diz, olha, mas tu vai poder ter, o valor aqui é tanto, mais ou menos tanto, vai passar por uma perícia e tal, e tal. Então tu só vai conseguir mensurar isso e falar isso para o teu cliente se tu tiver atualizado, que é aquela conversa que a gente estava aqui antes, né? Conversando. Então, se tu tiver preparado, atualizado, tiver sintonizado com as decisões do tribunal, nosso Tribunal de Justiça e também com o STJ, principalmente, então tu vai poder dar uma boa orientação e tu já dimensionar mais ou menos quanto é o valor que o teu cliente pode receber numa ação, né? Então, às vezes, ele tem direito a 1 milhão, vamos supor aqui. Mas o cara vai ter que esperar lá 3, 4, 5 anos. Tu aceita aqui 650 mil, 700 mil, o cara... Tu tens direito a 1 milhão, 1 milhão e 200. Eu chamo, às vezes, um cliente e falo para ele, ó, tu tem direito a isso aqui. Mas o cara está nos oferecendo isso aqui para pagar daqui 30 dias à vista. O que tu acha? Não, doutor. Porque dinheiro na mão, né? Dinheiro na mão, né? Às vezes o cara aceita. Eu também, às vezes, se é uma proposta boa aí, 70%, a gente acaba que, às vezes, também acha que uma proposta boa à vista sempre é à vista, né? Sim. Dinheiro na mão, tu também faz dinheiro. Ah, não, eu tô perdendo 200. Não é que tu tá perdendo 200 mil, tu vai ter aquele dinheiro na mão, e com aquele dinheiro na mão, eu queria comprar uma casa, como aconteceu com um cliente meu recentemente. Ele, com aquele dinheiro, ele conseguiu comprar uma casa. Cara, que massa. Só que a casa era 400 mil, ele foi lá com o dinheiro na mão, comprou por 290, vamos dizer assim, né? Porque tu tendo o dinheiro, a pessoa que vai receber também, e que ela quer vender, ela vai te dar um desconto, né? Porque ela vai receber também à vista. Então tudo é proporcional, tudo né? As coisas, às vezes tu acha que tu tá perdendo, mas tu não tá perdendo. Tu tá, na verdade, ganhando, porque tu tá resolvendo vários problemas. Sim. Então, para tu colocar isso pro teu cliente, tu tem que estar atento a tudo que está sendo julgado, né? Ao que os tribunais estão decidindo, né? Então, isso é muito importante. Por isso, da situação que tocou aqui anteriormente, de os profissionais estarem preparados, né? Estudando, fazendo o acompanhamento das decisões, né? Para poder tomar boas decisões. Sim. Também quando tiver que tomar, né? Porque essas ações também são as ações... Quando tem uma ação boa no teu escritório, é a ação que também alavanca, né? Que o advogado, na verdade, a advocacia, o cara que trabalha, que vem assim, anos que nem eu, às vezes o dia a dia da advocacia é para pagar as despesas, para pagar os teus funcionários, para pagar. Aí quando vem uma ação boa, né? Quando estoura as tuas ações, aí tu ganha um valor X, né? De repente tu não tem nada, daqui a pouco estourou uma ação boa, tu ganhou lá seus 1.000 lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil de honorários, né? Tu ganha aquela ação, aí tu dá aquela... Aí vai tocando o teu escritório e tal, vai surgindo. Claro que depois tem ações que demoram mais tempo, né, Cleomar? Eu tive ações aí de 12 anos, 10 anos. Então você vai tendo que ir trabalhando ela, vai tendo que ir investindo nela, né? Até ela te dar o resultado lá na frente. Às vezes você demora tempo. Sim. Então o advogado tem que ter essa paciência de esperar, às vezes, né? É uma ação que demora, instrução. Estou falando de ação civil, né? Que é o que eu mais trabalho. Trabalhista, previdenciário, sempre é mais rápida, né? Sim. Mas uma ação civil, às vezes, demanda testemunha, demanda prova pericial. Tudo isso demanda tempo,
às vezes anos, né? Aí você tem uma decisão, uma sentença de primeira instância, e aí você não concorda às vezes com a sentença, ou em todo, ou em parte, ou a parte contrária também não concorda, vai para o tribunal, né? Você faz uma apelação para o tribunal, você aguarda mais um tempo para até julgar essa apelação, aí você vai ver se você concorda ou não, vai tentar subir um recurso, né? Para o STJ, às vezes é difícil, mas tem vezes que dá certo, que consegue subir um recurso, então mais um tempo, né? Então tem que estar preparado para isso, o advogado que inicia, né? Que inicia. Então ele tem que, na verdade, no dia a dia da advocacia, trabalhar os seus processos mais rápidos. Eu, quando comecei, eu trabalhava em todas as áreas. Eu trabalhava em tudo, porque o direito trabalhista ele te dá um dinheiro mais rápido, né? Mas eu não gostava, nunca gostei de fazer. Vou te dizer que aqui no escritório nós temos basicamente 3 demandas, né? Em que pese discursares, a gente aqui atua em todas as áreas, né? Mas a gente tem basicamente 3 demandas que é o que dá para escalar, né? Que é o trabalhista, o previdenciário e o civil. O trabalhista paga todas as contas. Todas as contas. O previdenciário nos permite investir de uma maneira imediata. O civil, aqui a gente fica rico. O civil é a área que eu... É a melhor área, né? Vai sim. pegar inventários, de repente tu pega Sim. um inventário grande, tu ganha um dinheiro bom. Eu trabalho muito com terra também, né? Uso capião, essas coisas voltadas mais à regularização de terra e também acidentes, né? Acidentes. Um acidente também, isso foi um acidente que o cara tem um seguro, às vezes sofre um acidente, mas a pessoa também não tem condições de pagar nada, né? A pessoa que ocasionou aquele acidente, então, infelizmente, a vítima fica à mercê, né? Então, se a outra parte tem um seguro ao menos... Esses dias a gente seguro, teve... alguma coisa, já consegue, né? Sim. Cobrir, receber algum tipo de indenização, né? Esses dias nos chamou a atenção 2 demandas acidentárias. Até foi em Tijuca que deu o acidente. Teve quase amputação, um membro... fratura exposta, etc. Daí fizemos todo o processo administrativo ali, não conseguimos chegar num consenso. Entramos com a ação, pedimos a apólice de uma maneira administrativa para a gente ver, né? E não disponibilizaram nem a apólice. Só fizeram proposta de acordo em valor ínfimo, mas entramos com a ação. Juntaram a apólice. 1.500.000. Olha que beleza. 1 milhão, a apólice 1.500.000. E vai... Vamos ver o que vai dar. Mas quando teve a acontecimento que foi juntada a apólice, eu lembro que o Max trabalha comigo. Moraes, vem cá! Chegou a levar um cagaço, né, cara? Nesses casos, realmente, a vítima, vamos dizer assim, do acidente, ela vai poder receber provavelmente todos os direitos que ela tem, né? Sim. Em virtude daquela situação que ocorreu, né? Até, se me permite, vamos entrar aí no mérito, pra gente sair aí antes do meio-dia, já foi mais de 1 hora aí que a gente tá batendo papo. Passa rapidinho, né, cara? Já tem 1 hora já? Mais de 1 hora já. A gente começou, era antes das 10, já é 11h22, 1 hora e 22 minutos. Sim, o tempo passa rápido, a gente mas não vamos percebe, lá. Né? Então, se me permite, vem aqui comigo. A gente bateu aqui um papo, galera, até agora. Conhecemos um pouquinho do Dr. Dadan, da história, altos feedback bacana. Além do processo, além do escritório, um bate-papo sobre a vida, pessoal. Assim, algumas questões que eu ouvi do Dr. Dadan que tenho certeza eu vou guardar no coração para sempre e que eu tenho certeza absoluta. Você ouvindo, fazendo uma reflexão, vai fazer uma diferença grande na sua vida também. Não apenas enquanto profissional de direito, mas enquanto pessoa. E daí agora a gente passa para um segundo momento, para um segundo bate-papo, que é aquele momento que a gente fala sobre a grana. A vida é boa, a vida é massa, mas temos que ter um pouco de ambição para ir atrás da grana quando a gente fala do direito e de alguma responsabilidade quando a gente é a vítima ou quando a gente pode ser aí até o réu. A partir de agora, bater um papo então a respeito de acidente de trânsito. Vem comigo aqui. Dr. Dadan,
se me permite aí, para a gente começar aí a situação desse terceiro bloco, a seguinte indagação, tá? Qual que é o principal pedido que a gente tem aí numa ação quando ocorre ali o contexto de um acidente de trânsito? Para a gente aí entrar aí no mérito do contexto, né? Acidente é uma coisa muito recorrente, né? Aham. Acontece muito acidente de trânsito. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Do que elas podem pleitear na justiça, né? Elas acham que às vezes é só o DPVAT e tal, mas na verdade um acidente de trânsito ele gera muitas responsabilidades, né? Para quem comete ele e direitos para quem é vítima desse acidente, né, Cleomar? Então nós temos aí, você sabe, você também trabalha com isso, nós temos a responsabilização de dano moral, né? Que é evidentemente aquele dano causado pelo sofrimento que esse acidente, que essa limitação, vamos colocar assim, causa na pessoa vítima daquele acidente, né? Quando não ocasiona o falecimento da pessoa, né? Que se ocasionar o falecimento, evidentemente que a família, o sofrimento da família, ele é indenizável, né? Através do dano moral, né? E se ele não causar o falecimento da pessoa, e aí a própria pessoa, pelo sofrimento dela ter que ficar numa cama, dela, né, não ter uma incerteza do que pode acontecer do futuro dela, então isso gera o dano moral, né? Que é uma coisa que a gente sempre pede nas nossas ações, vocês também devem da mesma maneira pedir. Outra coisa que gera também desses acidentes para a vítima é o dano estético, né? Você vai ficar com uma marca, às vezes, de cirurgia, né, no corpo, na sua partes inferiores, superiores, marcas de cirurgia, cortes, né? Isso te gera um dano estético, né? Visualmente você vai na praia, às vezes quer botar um biquíni, uma roupa, né? E você tem aquela marca, né? Aquela marca que te dá aquele dano estético, aquela figura do dano estético, daquela coisa que te mudou o teu corpo, né? Então o dano estético ele é perante a nossa jurisprudência também indenizável, né? Nessas situações, a pessoa vítima desse acidente tem a questão do dano estético. Danos futuros, né? Às vezes tu sofreu um acidente e tu lá na frente vai precisar fazer uma cirurgia, algum procedimento cirúrgico, alguma coisa que tu vai necessitar, um tratamento fisioterápico, alguma coisa assim, né? Um valor estimável em dinheiro que você pode também estar solicitando nesses casos acidentários. Além, obviamente, do lucro cessante, né, Cleomar? O lucro cessante seria o que a pessoa vai deixar de ganhar durante aquele período que ela vai ficar inabilitada, né, para o trabalho, né? Então tem essa questão do lucro cessante. E a coisa principal que eu acho nessas ações e que realmente gera valores grandes, que é a pensão, né? Esse é um A delicioso. pensão então, que sempre são os valores maiores, né? Porque ela te dá aí não só para a pessoa que sofreu o acidente, mas também para famílias em caso de falecimento. Até o IBGE hoje está com a tabela aí em 76 anos, né? Então, contando a data que a pessoa tinha na época do fato, até completar a idade que o IBGE... Se bem que a tabela do IBGE para Santa Catarina ela já está diferenciada, né? Então, a vida nossa, né, estimável pelo IBGE, ela é considerada na faixa de 75 a 78, eu não lembro bem agora quanto é que está a data, a idade. Então, uma pessoa com 40 anos, por exemplo, que falece, teria a pensão que ela ganha, né, o valor que ela recebe até aí, basicamente, os seus 75 anos. Então, seria
50, 20, 35 anos de pensão. Esses são os valores que você sabe que sempre são os valores maiores nesse tipo de ação, né? Quanto mais jovem a pessoa, maior o valor da ação, né? Da pensão, né? E também no caso de uma, se a pessoa não faleceu, no caso de uma limitação, né, Cleomar? Sim. Ou uma limitação física, né? Então também poderíamos dar isso. Então são ações que envolvem valores elevados, normalmente, né? Sim. Mas é aquilo que você falou, né? A gente tem muitos casos, às vezes, que eu já tive casos que eu entrei com a ação, ganhei a ação e nada o meu cliente recebeu. Porque a parte adversa, no caso, Sim. que teria responsabilização, não teria, não tem condições de suportar o pagamento de nenhum tipo de indenização. Então, quando é casos que tem a pólice de securitária ou que a pessoa tem algum patrimônio, né? Nós, como advogados, temos que garantir, no caso, quando ingressamos com a ação também, a garantir que essa execução ela seja realmente, lá no futuro, que ela seja realmente obtida, né? Porque às vezes você também tem aquelas pessoas que tiram o patrimônio dos seus nomes, que dificultam as execuções, né? E quando tu vê uma ação assim potencial, que tu entra com a ação, não tem seguro, tu já faz alguma medida para proteger o bem do devedor? Sim, quando a gente... Eu normalmente, até agora, ultimamente eu não tenho pego mais, mas antigamente já fiz. Medidas cautelares, né, no sentido, na época, no sentido de tentar resguardar algum patrimônio, né, para que não se desfizesse daquele patrimônio, para poder, numa futura condenação, o cliente ter o êxito em receber algum valor, né? Sim, bacana. E isso é importante o advogado estar atento também nessas questões, né? Mas são ações que realmente envolvem valores, às vezes, elevados, né? E o advogado tem que estar atento a isso, pedir certinho todos os pedidos. Quando a pessoa tem uma profissão, é claro, um salário determinado, carteira assinada ou um profissional liberal, né, que tem uma declaração de imposto de renda e tal, os valores evidentemente são determinados em função daquilo ali, né? Mas nos casos, por exemplo, que a pessoa morreu, não tinha carteira assinada, não tem nada, normalmente baseado em cima do salário mínimo, né? 2/3 do salário mínimo. E estou te falando isso sobre a pensão, né? Pensão vitalícia, no caso. Então, determinado em cima do salário mínimo. Como te falei, são ações que realmente aparecem, a gente trabalha lá no escritório com algumas, né? Os valores da indenização, dano moral, não só para os filhos, às vezes eu tenho lá ações dos pais também, por exemplo, a pessoa morava com os pais, mas tinha filhos, né? Então, os autores da ação, os filhos e os pais, né? Bacana, interessante. Porque o dano moral também, ele é o tal dano moral de ricochete, né? Que acaba afetando todo mundo, né? Você tem um filho que mora contigo e às vezes morre num acidente bobo, assim, numa situação, às vezes, não é? Uma pessoa alcoolizada, alguma coisa assim. E por que essa pessoa não vai ter dano moral? Ela tem sim, ela vai sofrer, ela vai ter o sofrimento Cara, interessante, que vai tá? acarretar a esses pais. Então eu sempre costumo botar... Cada caso é um caso, né? Mas não só Mas os isso é filhos, mas também os avós, até os vou pais, né? anotar aqui, ó, dando moral para os demais. Então eu tenho uma ação agora rodando nessa situação e sem dúvida alguma dano moral, a pensão vitalícia, o dano estético, né? Os danos futuros caso ocorram, o lucro cessante são questões a serem buscadas para o cliente após uma análise do caso, né? Para que ele possa ter uma indenização independente do caso morte ou não, né? Sim. Justa, né? E, ô Dada, e me diz uma coisa, e aonde tu atua mais?
na parte ali administrativa, fazendo requerimento junto à seguradora, ou já mais no fight ali do Poder Judiciário mesmo? Não, Como faz? já no fight. Já no fight. Eu normalmente não, eu já entro com a ação, já busco os direitos Sim. diretamente que administrativamente às vezes você não tem Sim, cara, eu vou te dizer que um respaldo de todas as questões que você pleiteia, né? Não, é acordo. O acordo daí, via de regra, é menos de 50%, né? Pouquíssimos os acordos que a gente conseguiu na fase administrativa. Praticamente 90% judicializado. Até esses dias eu conversava com o Max sobre a possibilidade de já quase que encerrar essa parte administrativa, já ir direto para o judicial. Porque gasta energia, né? Tem que notificar, e daí contra-notifica, e fica Isso. conversando, e conversando, e conversando, e daqui a pouco 6 meses ali podia já estar ação em andamento e audiência de conciliação, e lá na audiência ter feito o acordo. Né? E normalmente nem em primeira instância eles costumam fazer acordo judicial, né? Sim. Não sei se tens observado. Cara, de todas que a gente teve em andamento, antes trabalhou 2 advogados aqui com nós, nas 3 já. Já passou uma galera. Primeiro foi o Dr. Marcelo, depois a doutora Thaís e agora por último a doutora Tamara. Agora está o Max. Cara, só tem 2, o resto a gente fez acordo em tudo. Já em primeira instância? Antes da sentença. Eu nunca Todos consegui. a gente fez acordo. Claro que o acordo, de repente, não é não era aquilo que eu esperava, isso, talvez. né? Só que assim, o que a gente faz? Até conversávamos de uma maneira informal com a doutora Larissa, né? Que às vezes, por uma obrigação ética, tu tem que chamar o cliente e falar do acordo. E daí, tu tem 2 opções. Orientar o cliente, né? E se ele entender o que ele tem direito e o que ele está recebendo e aceitar, tu aceitar com ele. Ou ficar batendo ali boca com o cliente para dizer, não aceita, não aceita, não aceita. Eu partilho da ideia de que o cliente decide, não eu, até porque o direito é dela, né? Então, tem, sei lá, vamos imaginar, tem 1 milhão de direito, proposta de acordo de 200 mil. Eu vou obrigar o cara a não aceitar 200 mil? Cara, nesses casos, eu oriento a não aceitar. Claro que a gente orienta a não aceitar, só que assim, às vezes para o cliente do Adordada, o 70%... 70% sim. O 70% do 200 mil para o cliente, vamos lá, a proposta de acordo, 200 mil, a pólice, 1 milhão. 30% ali é do advogado, então ele vai ficar com 140 mil. O cliente já me falou, doutor, 100 mil hoje para mim é melhor que 1 milhão daqui a 4 anos. Porque esses 100 mil salva a minha vida. E daí, cara, sim. Eu vou ficar batendo boca com o cliente? Sim, não, então, assim, casos, a gente sim. tem o cuidado de respeitar a decisão com o cuidado de dizer, cara, vamos esperar a sentença, depois lá a gente faz um acordinho maior. Eu sempre dizia, eu fiz um acordo recente agora, um cara muito pobre, assim, ele perdeu um membro num acidente e ele morava numa casa muito simples. Porque ele não tinha condição, realmente. E ele me dizia, doutor, qualquer dinheiro, Eu disse, cara, calma. Isso aqui é a ação que vai mudar a tua vida. Calma. Não vamos se precipitar. Eu disse, vai mudar a tua vida. Tu vai ganhar, tu precisa comprar uma casa, tu precisa comprar um carrinho para ti, tu precisa juntar a tua família. Ele segura, tu segurou até agora, tu tem para comer? Tem. Tu segura mais um pouquinho. E ele foi segurando, ele me ligava, disse, segura, calma. Cara, tu não sabe, a gente como advogado, como tu diz, eu tenho esse lado humano que tu sempre fala. Esse lado humano, mas eu acho que isso tem a ver também, porque como eu fui político, a gente presencia, a gente vive uma realidade às vezes que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Que é tu viver lá, aqueles caras que têm dificuldade, frequentar casas de pessoas que têm mais dificuldades. E eu disse para ele, tu segura. E ele segurou. Aí quando chegou no momento certo, eu disse, agora ganhamos a ação, eles vieram para o acordo. Agora nós vamos fazer acordo. A ação estava conclusa. E eu sabia que eu ia ganhar a ação. Eu tinha feito uma boa
uma boa instrução, ouvi boas testemunhas, comprovei bem o acidente que eles negavam, que foi o acidente que causou aquela situação toda. E eu disse, agora nós vamos... Ele sempre vinha com aquela proposta baixinha e tal. Eu disse, eu quero tanto, 1 milhão e pouco, tal. E o cara disse, não, agora vieram com uma proposta à vista, assim, doutor, eu preciso tantos mil. Eu disse, não, tu vai ganhar o dobro, talvez o triplo disso. Ele aguardou. Cara. E a gente fez um bom acordo. E aí, ele nunca teve dinheiro. Nossa e de repente você se depõe com, sei lá, 400, 500 mil na tua conta, né? E aí tu tem que orientar o cliente também. Sim. Tu não pode deixar ele sair com aquilo, porque senão ele não sabe nem o que fazer. Uma pessoa que nunca teve uma... E aí eu peguei ele e disse, o que tu quer fazer com isso? Eu quero comprar uma... Ele fez o acerto nosso, eu quero comprar uma casa assim, sabe? Estou comprando uma casa lá na cidade e tal. Fui lá, eu disse, eu vou lá contigo comprar essa casa contigo. Cara, que bonito de ouvir isso, vou lá cara. Contigo comprar essa arrepiado, casa. Tornado. E eu fui com ele lá. Mano, eu que fui da com hora. Ele lá. Fui lá, cheguei lá, ele estava comprando uma casa num lugar ruim por um valor exorbitante. Disse, cara, não é essa casa que tu quer para ti. Ele tinha um filho que morava num lugar, uma filha morava no outro, ele queria unir essa família de novo e ele não tinha condições. Se tu vai comprar uma casa boa e tu vai comprar por um valor menor que esse. Eu fui, a gente procurou, eu e ele. E logo encontramos uma casa com uma senhorinha que estava vendendo há muitos anos e não conseguia vender. Não conseguia vender porque ela queria a vista. Sabe aquela pessoa de idade que não confia no cheque? Ela queria a vista. Ela não queria muito, ela queria a vista, mas queria que fosse dinheiro na hora. E ele tinha o dinheiro na hora. Aí que eu falei lá atrás. Ele foi lá, ele comprou uma casa de material em frente ao colégio, no centro do bairro, por um valor razoável. Pagou à vista. Essa semana veio sábado aqui ainda me visitar. Oh, cara. Comprou a casa. Sobrou um dinheiro bom ainda para ele. Comprou um carro. Eu tava com o carrinho novo ali. Veio me visitar com o carrinho. Ele tinha um carro bem velhinho, assim, que só andava mesmo. Comprou. Senhora. E ainda tem mais um troco grande na conta, reserva. Então, cara, isso como advogado me deixa muito feliz de poder ter realizado essa mudança de vida. Então, tem coisas que a gente se realiza como profissional. Poxa, eu consegui mudar a vida daquela pessoa. Então, às vezes, Cleomar, você tem que, nesse caso, para ele, também qualquer valor interessava. Mas eu tirei isso da cabeça dele. Disse, cara, vamos esperar que isso vai mudar a tua vida. Então, eu soube naquele momento ter esse tipo de conversa com ele e deixar claro para ele que talvez ele não teria outra oportunidade na vida de receber aquele valor e aquilo fazer uma mudança real na vida dele. Porque talvez aquele valor pequeno não faria essa mudança que ele esperava que pudesse fazer. E ele já tinha perdido um membro do corpo dele, né? Ele tem saúde e tudo, mas ele hoje é uma pessoa incapaz, vamos dizer assim, é aposentado, né? Então, assim, essa mudança na vida dele me fez eu me realizo como profissional fazendo isso. Que às vezes você sabe, a gente, como tem colegas que a gente já vê vários relatos que se apropriaram de valores de clientes, né? Sofrem processos administrativos, né? E ele disse, doutor, eu tenho a graça de ter tido o senhor como advogado e poder ter uma pessoa que me tratou e trabalhou todo o meu processo como deveria ser. Eu, às vezes, até eu não achava que poderia dar isso, né? E aí, de repente, poxa, senão o dinheiro vai cair na tua conta. E quando os caras depositaram na conta dele, que caiu aquele montante, meu Deus! Que é isso, cara? Que montanha de zero é essa? Mas assim, isso é um exemplo de como a gente, como profissional, às vezes, pode mudar verdadeiramente a vida das pessoas. Sim. E isso, para mim, foi uma realização profissional, assim, eu me realizo com isso. Eu me realizo mais, às vezes, tem gente que convive comigo, às vezes tu te realiza mais com as questões das outras pessoas do que da tua própria vida. Mas eu acho que é o meu jeito de ser, eu sou assim,
Eu gosto de ser assim e acho que as pessoas gostam de mim, quem se relaciona comigo, em função disso. Sou uma pessoa prestativa, gosto de ajudar, gosto de estar presente nas situações. Então, para mim, é uma realização profissional, né? Fazer uma situação dessa, né? Então, nesse caso propriamente dito, foi uma situação muito bacana e que eu tirei essa ideia da cabeça dele, que às vezes eu sei, cara, quer o dinheirinho na hora ali e tal, 100 mil, mas 100 mil às vezes, né? Se tu tem condições de ganhar 700... 1 milhão, né? Então, assim, eu disse, espera um pouquinho. E ele teve a paciência de esperar e tal, e hoje tá... Mas eu vou te dizer que esse teu insight eu vou levar para mim, doutor. E vou levar para outras pessoas também. Inclusive para o Max, para a doutora Larissa, para o Eduardo, para as pessoas que estão na ponta aqui no escritório. Dividir esse pensamento de nós termos o cuidado de mostrar para a pessoa que é aquela única oportunidade, que não vai vir outra. Às vezes é a única oportunidade daquela pessoa. Para a gente como profissional, também é bom. Porque evidentemente que o cliente ganhando uma indenização maior, os teus honorários são maiores, os teus honorários contratuais são maiores, né? Os teus honorários sucumbenciais são maiores, né? A gente sabe que os honorários sucumbenciais, para quem não sabe, são os honorários que nós, advogados, ganhamos da parte que adversa, né? Que perde a ação. E os contratuais é aquele honorário que a gente tem direito com o nosso cliente, né? Que varia aí de mais ou menos 30%, 40%, depende do contrato. Então, isso também é benéfico para o advogado, né? Às vezes também a pessoa como advogada, às vezes também o advogado tem essa, às vezes com a necessidade, né? Eu sei disso, eu já passei por isso. Às vezes aquela necessidade de ter aquele dinheiro que tu precisa, tu acaba fazendo um acordo que às vezes não tu poderia ter esperado um pouco mais, sabe? Poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter ganho um pouco mais. Teu cliente poderia ter ganho um pouco mais. Às vezes tem isso, então a gente tem que prestar atenção, mas só que isso tudo também, Cleomar, como tu falou antes lá, é um amadurecimento. É um amadurecimento. É um amadurecimento, é o conhecimento, né? Que vão te proporcionando isso. Hoje, talvez na condição que a gente tem, a gente pode falar mais facilmente disso, né? Mas talvez um tempo atrás eu teria feito, teria também deixado mais a situação ser resolvida daquela maneira, né? Que se posicionava, né? Da seguradora mandando propostas com valor. Então eu sempre, hoje eu prezo muito a isso. Ações que eu vejo que o cliente tem um potencial de ganhar um valor bom, eu não faço mais acordo com valores baixos, né? Eu procuro sempre instruir, ver realmente se o cliente tem o direito, né? Aquelas coisas que eu peço na inicial. E se eu vislumbrar que ele tem o direito, eu não faço acordo com um mínimo aí de 70% ou assim, né? Nessa faixa aí do que o cliente tem, né? Perfeito. De direito. É como digo, às vezes a única chance que ele tem de mudar uma vida. Então, assim, quando tu pega um acidentário, por exemplo, um cara que perdeu a perna, perdeu um braço, ele não vai ter mais a capacidade de trabalho. Talvez vai ficar difícil para ele trabalhar e conseguir algo mais no futuro, né? Vamos dizer assim, por isso que ele tem o direito à indenização. Porque ele não vai ter mais a condição física que você vamos ter de poder trabalhar, de poder correr, né? Física, não estou dizendo mental, porque às vezes o cara não trabalha com o físico e, obviamente, ele vai ter condições ainda de tocar relativamente a vida dele. Mas quando a pessoa é um trabalhador da questão física, ele evidentemente que vai ter dificuldades. E essa indenização, ela já é para suprir essa deficiência, não deficiência, essa dificuldade que ele vai ter ao longo da vida dele. Então, se o advogado não está atento a isso, de pleitear bem esses valores,
Ele talvez vai gastar ali aquele dinheirinho que ele vai receber e não vai resolver nada para ele a nível de futuro. E graças a Deus, nesse caso meu específico, eu consegui dar uma direção para a vida dele e organizar a vida dele. Então ele é muito grato a mim por isso e eu também sou grato a ele por ter me proporcionado essa situação, né, da gente poder ter ajudado ele a conseguir obter esses objetivos, né? É muito Cara, importante a gente como advogado. muito, muito bonito ouvir isso, tá, Duda? Parabéns aí pelo trabalho, tá? Alegra demais o coração, tá? É a vida de um advogado de direito acidentário, é mudar vidas, É. mudar vidas. Ei, doutor Dadan, vamos pro último bloco aqui, vamos te deixar almoçar aí, 10 pro meio-dia, vamos para 2 horas aí de gravação. É só 40 minutos, né, doutor Moraes? 30, 40 minutos. Mas tudo bem, Ei. faz parte. Último bloquinho aqui, partindo do seguinte pressuposto, doutor Dadan, guarda essa informação que eu vou te dar. Daqui a 1000 anos vai estar gravado isso aqui. Daqui a 50, 10, 12, 10 anos vai estar aqui, gravadinho. Pra te ver, pros teus filhos ver, pra um amigo teu ver. E peço a ti, carinhosamente, quando tu falar o que vai falar depois, daqui uns 10 anos, cara, daqui uns 15 anos, se vir a lembrança desse momento aqui, tu vai lá e vê se o significado das palavras que tu vai te dizer agora vão ser os mesmos que tu vai ter daqui a 1,5 décadas. Pra fazer um antes e depois. Porque tá gravado e nunca mais se apaga da web. Tá lá pra sempre, mano. Sim. Bem simples, doutor Dadan. Vou te falar aqui 5 palavrinhas e em pouquíssimas palavras tu me permite responder o significado delas pra ti. Mas aí um 30 segundos aí para dar uma resposta sobre o significado de cada uma delas. O que é o teu trabalho, que é advogar lá no teu coração pra ti, doutor Dadan, em poucas palavras? Para mim é poder buscar o direito das pessoas, realizar, né, realizar uma melhoria na vida das pessoas decorrentes dos direitos que elas possuem. Isso para mim me realiza, né? Não é só, eu não penso só no, nunca pensei. Claro que é óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas nunca pensei em dinheiro. Acho que a advocacia é um dom, você tem que ter o dom também da conciliação, né? Mas tem que buscar o recurso, o dinheiro, mas sempre sabendo que do outro lado tem uma pessoa que quer também resolver os seus problemas, que o outro lado se pôr na condição do outro também, né, Clamar? Sim. Da outra pessoa, né? Sempre procuro me colocar também na parte adversa, né? Ouvir a parte, realmente ver e sempre trabalhar pela justiça, né? Cara, que é certo. A gente é muito parecido, tá? Porque esses dias teve uma audiência de instrução envolvendo um óbito, um acidente de trabalho. E daí o advogado da parte adversa tava demorando para entrar na audiência. Cara, pedi em oração pro advogado entrar, cara. Porque se desse procedência por o advogado não ter participado, ia destruir a vida do advogado. Ele ia pagar a conta. Tu pensa o advogado não ir, cara. Eu já. Um óbito, velho. Cara, isso aí, mais de 1 milhão disparado. Daí tu imagina um advogado novinho aí com 1 milhão de prejuízo. Num erro de uma empresa grande ainda. Pensasse? A responsabilidade Cara, é muito então grande. assim, Você tem que ter noção da sua responsabilidade. Me solidarizo a Prazos. tipo, se colocar no lugar do outro advogado e dizer assim, cara, cuida dele, mano. Ajudar, né, na medida do possível. Não trabalhar contra a gente, né, mas assim, se solidarizar, se colocar no lugar do outro profissional, se colocar no lugar do cliente oposto também. Do cliente do advogado que está do outro lado. Mas seguindo aqui. Dinheiro. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom, ele é necessário, né? Mas ele é necessário, o dinheiro é necessário, você trabalha para ganhar dinheiro, né? Você trabalha para ganhar um pouco de dinheiro, mas nunca ache que o dinheiro é tudo,
né? O dinheiro nunca vai ser tudo na tua vida. Então você tem que... Isso não só a advocacia, né, Cleomar? Em todos os setores, né? Tu deves conhecer, eu conheço gente milionária que é infeliz. Pá. Então você não vai pensar que você ficando milionário você vai ter toda a felicidade do mundo. Isso não é real. Então você tem que saber o equilíbrio das coisas. O segredo está no equilíbrio. Você saber equilibrar. E isso a maturidade, isso você vai ganhando ao longo dos anos, né? Aham. O dinheiro é necessário, você tem que ganhar o dinheiro, você tem que ter a sua ambição, conseguir as suas coisas, né? Isso é necessário. Mas sempre tendo um, um viés também na situação de que isso não é, talvez, só isso seja importante. Perfeito. Tem muitas coisas que também envolvem a conquista do dinheiro que é importante. Família, doutor Adam. Família é a base, né? Você tem que ter o Sim. apoio dos seus pais, da sua esposa, dos seus filhos, né? Você tem que ter... A família é muito importante para todos nós, né? Quem tem uma base, sabe onde buscar essa força quando necessária, né? Ela é importantíssima para você poder tocar os seus projetos e tudo que você almeja, né? E Deus. A Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo, né? Deus é o nosso guia, né? Nosso guia, nosso guia. Acredito em Deus e sempre peço todos os dias para que me guie e me sustente nessa nossa trajetória, né? É mais importante. Desde novo, né? Meus pais somos católicos, como eu falei no início, e fiquei um tempo até afastado um pouco da igreja. Confesso que há pouco a missa. Agora tenho ido bastante, tenho ido sempre. Às vezes quando tu é jovem, tu acaba deixando um pouquinho de lado, né, Sim, mas é essas comum entre todos práticas. nós. Mas embora não frequentasse todas as semanas a igreja, mas sempre rezando em casa, né? Sempre Perfeito. mantendo ativa e acesa a chama da fé, né? É muito importante você acreditar, né? Seja qual religião você tenha, acreditar que nós estamos aqui de passagem, que existe um ser superior a nós, que está acima da gente e que nos dá o caminho, né? Então buscai sempre a palavra de Deus, né? Sempre a orientação divina. E pra gente encerrar aí o ponto saúde, Dadan. Saúde é uma parte que eu não tenho muito Eita. respeitado o meu corpo, né? Eu acho que até minha mulher me cobra. A gente até estava falando sobre isso ontem. Preciso realmente... a gente sempre precisa estar fazendo dieta, fazendo exercício, né? E fiz muito exercício quando era mais jovem, né? Hoje, confesso, tenho relaxado um pouco nessa situação, mas fiz uma dieta boa aí, perdi uns 10 quilos, mas Bastante. acabei machucando o meu joelho Aham. e acabei engordando um pouquinho agora por falta de exercício, né? Então eu vou operar o meu joelho, mas é necessário, né? Você cuidar do corpo. Cuidar do corpo é essencial. Se mexer, suar um pouquinho todo dia, isso te deixa a mente mais ativa, né? Porque gera endorfina, né? E o corpo, isso te deixa mais ativo, né? Então é importantíssimo. Exercícios físicos são importantes para a nossa vida. Te dão mais ânimo para tu viver, para tu trabalhar, para tu seguir em frente, né? É importantíssimo. Aconselho todo mundo a fazer, embora eu tenha relaxado um pouco nessa... Mas devo voltar em breve a minhas atividades físicas, né? Muito importante. Perfeito. André Dadan, se me permite deixar aí um abraço pra galera, pode ser naquela câmera ali, colocar aí onde é que é a situação do teu escritório, enfatizar aí de uma maneira conclusiva daí qual a tua especialidade, pra gente aí te procurar aí nas redes sociais, né? Isso tem uma importância grande, né, doutor Dadan? Meu escritório é em Tijucas, em frente ao fórum da nossa cidade.
e pertinho do escritório do Dr. Cleomar, né? Em frente um do outro, Em praticamente. frente, praticamente o outro. Ele é Rua Atílio Campos Filho, número 98. Eu faço atendimento presencial somente, não tenho atendimento Online, digital, online etc. e também em redes sociais. Eu não tenho redes sociais. Meu Deus! Eu não tenho Instagram, Facebook. Agora que eu criei o Instagram em função de que a minha irmã foi candidata lá. Já vou te marcar lá depois, então. Me Foi- passa, tá? Que eu te foi- procurei e não achei. Foi eleita vereadora em Tijucas, né? A Lisandra, também gostaria de mandar um abraço para ela. Mas nós atendemos lá, o nosso escritório trabalha na área civil, né? Eu sou advogado do escritório e a gente atua na área civil, basicamente ações possessórias, reintegrações de posse, uso capiões, acidentes automobilísticos, bastante, né? E que a gente atua, e causas cíveis em geral, né? Causas cíveis em geral, nós atuamos nessa área. Eu estou há 25 anos já fazendo agora, como eu te falei, jubileu de prata, né? Jubileu de prata. São 25 anos de advocacia. E deixo um abraço a todos. E foi uma satisfação muito grande poder aqui estar prestigiando, Cleomar, o teu podcast, né? E podendo fazer essa presença e agradecendo a ti o convite. Você sempre foi uma pessoa muito especial. A gente sempre, desde que nos conhecemos, né? Sempre tivemos uma relação muito muito afeto, né? A nossa relação sempre foi muito Sim. afeto, muito carinho. E eu também tenho esse carinho por você, da sua parte comigo e da minha parte também com você. E foi um prazer muito grande estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho contigo. Talvez a gente nem nunca tinha conversado tanto, nem nas nossas conversas que fizemos por aí, né? Então, te agradeço também essa oportunidade e mandar um abraço para todas as pessoas, nossos colegas advogados que também estão nos ouvindo. Muito obrigado. André Dadan, eu que agradeço. De coração mesmo, tá? De coração mesmo. Dos advogados que conheço, aquele que tenho mais proximidade e aquele que mais gosto de estar perto. Que bom, que bom. Cara, a gente dizia um amigo meu esses dias, cara, quando tu estiver perto de alguém que tu tá aprendendo, tenta não sair, porque às vezes tu sai de perto dessa pessoa e vai para perto de outra que só tá reclamando. Então aproveita o tempo com alguém que te agrega. Mas tu sabe que a gente sempre aprende, sempre Sim. aprende. E vocês, advogados mais jovens, talvez hoje ensinem mais pra gente do que propriamente nós para vocês, né? Porque vocês, com as atualizações que houveram tecnológicas, nós às vezes ficamos um pouquinho para trás, até muito para trás. E vocês realmente se aperfeiçoaram, como é o teu caso, e buscaram essa nova advocacia. É muito bacana isso, ver vocês prosperarem e fazer esse trabalho muito bonito aí na advocacia. Obrigado. Em nome de toda a advocacia, a gente rende os nossos elogios ao teu discurso, tá? De coração mesmo. Então, galera, vem aqui, fomos pro fim desse bate-papo animal. Cara, vou te dizer que eu quase chorei, tá? Olha, forte o bate-papo, tá? Conversamos sobre a vida, conversamos sobre ganhar dinheiro enquanto advogado na matéria de direito acidentário. Aprendemos que tem que ter um pouco de calma às vezes. Para ganhar dinheiro com força, ganhar bastante dinheiro, tem que ter calma, tem que ter calma. Conversa com o teu cliente. Foi um resumo da ópera aqui. Conversa com o teu cliente para que ele entenda que às vezes numa ação acidentária é aquele momento de ganhar dinheiro. Não vai ter outro. Como fazer isso? Assiste o podcast, pô. Ou então, melhor, se inscreve aqui no canal, que daí depois esses insights aqui que eu te falei vão ter uns cortes. E esses cortes, quando eles saírem de 30 segundos, 1 minuto, tu vai ser notificado lá no teu celular e vai pegar lá só a cereja do bolo. Gostou, né? Se tu tiver aqui no final da gravação, eu já fui lá no YouTube e vi o final da gravação também, fica tranquilo. Não deixe de, quando tiver um tempinho, vir aqui assistir na íntegra. E principalmente se inscrever no canal para depois receber os cortes na íntegra ali, a cereja do bolo, que eu tenho certeza vai fazer uma diferença grande na sua vida. Fez aqui na minha, enquanto aí
advogado, aprendendo aqui com o André Dadan. Galera, meu muito obrigado, meu forte abraço e guarda no coração aquele jargão. Lembra? Vamos naquela vibe do bem de compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Um forte abraço, até a próxima gravação.